Olá, meu nome é Laísia Makami, sou médica da Vida Bem-vinda e vim falar para vocês sobre o que sabemos até hoje do Covid-19 na gestação. Acho que os dados ainda são limitados, tudo que a gente sabe é muito baseado no que aconteceu na China, Itália, Estados Unidos, mas acho que só ao longo do tempo mesmo que a gente vai poder falar tudo com mais segurança e mais certeza. O que eu vou comentar aqui é sobre as recomendações da FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. E o primeiro aspecto que eu queria falar sobre o Covid na gestação é que, embora o Ministério da Saúde considere que as grávidas são um grupo de risco, não existe evidência de que as grávidas são mais suscetíveis à infecção pelo Covid-19. Além disso, foram relatados poucos casos de infecção materna grave. Sobre a transmissão vertical, que seria aquela transmissão que ocorre da mãe para o feto dentro do útero, não também tem nenhum dado que fale que possa ocorrer a passagem do vírus pela placenta e também não existem relatos de malformações relacionadas a isso. Em relação ao pré-natal, o que a FIGO recomenda é que as pacientes de baixo risco podem substituir as consultas presenciais por consultas à distância e, nesse caso, o que é importante a grávida fazer em casa é aferir a pressão arterial, já que a hipertensão é uma causa importante de morbimortalidade na gestação. As grávidas podem fazer sim os exames laboratoriais e ultrassonografias, mas a única recomendação é que realmente se avalie a necessidade desses exames, que também, se não for necessário agora, pode reagendar e postergar. Tem aqueles exames que tem realmente uma época melhor para fazer, como o morfológico de primeiro trimestre, morfológico de segundo trimestre, rastreamento de diabetes, entre outros. E o que eu tenho falado muito para as grávidas é para elas tentarem economizar as idas ao laboratório, Então, no dia que, por exemplo, ela vai fazer o morfológico, ela já faz juntos os exames laboratoriais, já faz as vacinas que ela precisa no mesmo dia, porque daí ela vai poupando as saídas e se expondo menos ao vírus. Em relação também aos métodos diagnósticos, a gente acaba dando preferência aos métodos não invasivos e evitando os mais invasivos, como a amniocentese. Em relação ao parto, a infecção por Covid-19 não indica a resolução da gestação. Lógico, a não ser que a mulher não esteja bem e que a resolução da gestação, o parto, vá levar a uma oxigenação melhor e melhorar o quadro clínico materno. Então, a hora e a via de parto, devem muito ser individualizadas e a gente leva em consideração as condições da mãe, a idade gestacional e as condições do feto. Então, se aquela mulher que está grávida ainda pré-termo, não chegou ainda no termo, mas está bem, o bebê está bem, não tem por que a gente resolver a gestação. Uma observação importante que a FIGO faz é que para aquelas grávidas pré-termo que têm infecção, a gente tem que tomar muito cuidado se ela entrar em trabalho de parto prematuro. Por quê? Numa situação normal, quando a grávida entra em trabalho de parto prematuro, se estiver tudo bem, a gente faz a inibição do trabalho de parto para administrar o corticoide. Esse corticoide vai ajudar a acelerar a maturidade pulmonar do bebê para que depois que ele nasça, ele tenha uma evolução respiratória melhor. Para aquelas grávidas infectadas por Covid, a FIGO recomenda muito cuidado e até fala em não inibir o trabalho de parto, porque o corticoide, nessa alta dose que a gente faz com esse objetivo de acelerar a maturidade pulmonar, pode levar a uma alteração da imunidade, pode piorar a condição clínica e resposta da mulher em relação à infecção pelo Covid-19. Parto normal não é contraindicado, então não tem problema, se a mãe estiver bem, se o bebê estiver bem, a gente pode conduzir o trabalho de parto, mas existem algumas recomendações do que a gente deve fazer nesse momento. Uma delas é fazer uma monitorização fetal cardíaca contínua, que é o quê? Durante o trabalho de parto, às vezes a gente faz a cardiotocografia, que é um exame que a gente vê os batimentos do bebê e esses batimentos são registrados. Existe um padrão que a gente considera normal, que a gente sabe que o bebê está bem. Existe um padrão alterado que fala a favor do sofrimento fetal. Como a infecção por Covid-19 está mais associada ao sofrimento fetal, o que se recomenda é que a mãe fique monitorizada o tempo inteiro. Além disso, outro cuidado é que a grávida infectada pelo Covid-19
fique durante todo o trabalho de parto com uma máscara cirúrgica. E o único momento que a gente autoriza, assim, libera ela de usar é no momento possível, que ela na reta final do trabalho de parto, quando ela já está com dilatação total e ela precisa fazer a força, a gente tira para ela fazer a força, porque a máscara realmente pode dificultar esse processo. E a gente tenta mesmo, né, abreviar o quanto a gente conseguir esse período possível, porque quanto mais tempo a mulher fica sem máscara, mais ela vai estar mais o risco de ela realmente levar uma contaminação de toda a equipe de profissionais de saúde. E numa sala de parto tem bastante gente que dá assistência, né? Tem obstetra, auxiliar, eventualmente anestesista, obstetriz, neonatologista, então a circulante de sala, né? Então ela realmente acaba expondo mais toda a equipe, se isso for, quanto mais demorado isso for. Em relação à anestesia, né, que eu até comentei do anestesista, não existe contraindicação a fazer analgesia de parto, então pode, sim, durante o trabalho de parto, se a mulher precisar fazer a analgesia, não tem problema. O que a gente evita é parto na água, porque realmente isso coloca mais em risco os profissionais de saúde, então não é recomendado, a FIGO contraindica mesmo. De outros cuidados, logo depois do nascimento, a gente tem que fazer um clampeamento imediato do cordão, porque normalmente o bebê nasce, a gente deixa o cordão pulsando e só clampeia depois que ele para. Mas, para mãe infectada, o recomendado é que faça esse clampeamento imediato e que o recém-nascido já tenha uma avaliação imediata também pelo neonatologista assim que ele nascer. Em relação a parto normal ainda, né? Quando a gente tem a indução de parto programada, se a mãe está infectada pelo Covid-19, o recomendado é que tente postergar essa indução. Se não for possível, pode se induzir, mas fazendo de tudo para tentar otimizar esse processo. Em relação aos cuidados aí pós-parto e amamentação, quem vai falar é a doutora Cíntia, então não deixem de assistir a aula dela. E eu acho que o que eu queria passar para vocês de recomendações científicas são essas. Um adendo que eu faço aqui em relação à parte psicológica, né, das gestantes, eu acho que as gestantes são um grupo de risco também para ansiedade e depressão. Então, com a alteração hormonal, tem toda uma labilidade emocional que as grávidas ficam mais, às vezes, preocupadas, ansiosas, tem algumas que podem ficar mais tristes e deprimidas, outras mais irritadas, ou mesmo isso pode evoluir e mudando ao longo do tempo ou mudando ao longo do mesmo dia, né? Então, é muito importante cuidar dessa parte aí psicológica. Então, se a grávida não estiver bem, tem que falar com o obstetra e avaliar até a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar com psicóloga, psiquiatra. Tá? Mas eu acho que é importante, então, se cuidar aí em todos os sentidos, fiquem bem, calmas em casa, né? Redobrem os cuidados aí de higiene, lavar bastante a mão, né? Evitar aglomerações, passar longe de quem está doente, que são coisas que toda grávida deve fazer sempre. Tá bom? Se tiverem qualquer dúvida a mais, a gente está disponível no nosso canal da Vida Bem-vinda. Também estou disponível no meu canal do Instagram pessoal. E espero vê-las em breve. Beijos!